André Vilalva Leal. Evalmira Aparecido Siviero. Cleives Bertoletti Devec, presente. Gilberto Luiz Mossato. João Paulo Melchior Elbel. Luiz Henrique Ranucci. Milton Zampieri. Odilon Campos Silveira Filho. Rafael Abner Severino. Ordem do dia. Processo número 1664. Discussão e votação única do veto parcial projeto de lei 26 de 2022. Leitura do ofício 184 de 2022, referente ao veto parcial ao projeto de lei 26 de 2022. Ofício número 184 de 2022. Assunto: veto. Autógrafo número 60, de 5 de setembro de 2022. Encaminhamos em anexo para análise e deliberação mensagem de veto ao autógrafo número 60, de 5 de setembro de 2022. Aproveito da oportunidade para externar os meus sinceros votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Antônio Carlos Tamais, Prefeito Municipal de Santa Amélia. Assunto: mensagem do veto referente ao autógrafo número 60 de 2022, de 5 de setembro de 2022, que dispõe sobre o pagamento do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias, na forma que dispõe o artigo 198, do parágrafo 7º ao 11 da Constituição Federal e da outras providências. Leitura do parecer 33 de 2022, exarado pela Comissão de Finanças e Orçamentos. Parecer jurídico. Ementa. Consulta da presidência. Que parecer jurídico? Vai ser esse daqui primeiro? Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. O presidente, senhor Rafael Abner Severino, e o membro, senhor Gilberto Luiz Mossato, das Comissões de Finanças do Orçamento, após analisar o veto do projeto em tela, resolveram exarar parecer favorável à aprovação da matéria, enquanto que o senhor Odilon Campos Silveira Filho exarou parecer ao contrário ao veto do projeto de lei número 26 de 2022. Sala das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, 26 de outubro de 2022. Rafael Abner Severino, presidente. Gilberto Luiz Mossato, membro. Odilon Campos Silveira Filho, relator. Leitura do parecer 24 de 2022, exarado pela Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. O presidente, senhor João Paulo Melchior Elbel, e o membro, senhor Rafael Abner Severino, da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, após analisar o veto do projeto em tela, resolveram exarar parecer favorável à aprovação da matéria, enquanto que o relator, senhor Odilon Campos Silveira Filho, exarou parecer contrário ao veto do projeto de lei número 26 de 2022, Sala das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, 26 de outubro de 2022. João Paulo Melchior Elbel, presidente. Rafael Abner Severino, membro. Odilon Campos Silveira Filho, relator. Leitura do parecer jurídico 42 de 2022. Parecer jurídico. Ementa. Consulta da presidência acerca de constitucionalidade, legalidade da mensagem do veto do Executivo ao autógrafo número 60, de 5 de setembro de 2022, referente ao projeto de lei número 26 de 2022. Relatório. Trata-se de consulta encaminhada pela presidência da Câmara, questionando acerca da juridicidade do veto do prefeito ao autógrafo número 60, de 5 de setembro de 2022, a 4 de outubro de 2022. É necessário relatar, passa-se ao opinativo.
Fundamentação. Como se sabe, conforme normas fixadas na Constituição da República e na Lei Orgânica do Município, o exercício do poder nos municípios é dividido entre executivo e legislativo, devendo haver entre ambos a necessária harmonia. Neste sentido, especificamente, quanto ao processo de elaboração de leis, denominado processo legislativo, pode-se definir a existência de etapas procedimentais quais sejam: 1. Iniciativa. 2. Deliberação legislativa. 3. Deliberação executiva. Referido procedimento denota um exemplo típico em que as funções estatais devem ser exercidas com equilíbrio. Veja-se cada uma das etapas. Pela iniciativa, entende-se o poder de propor um projeto de lei, isto é, de submetê-lo ao legislativo para deliberação, observadas as normas legais, principalmente quanto às matérias da iniciativa privativa. Podem iniciar uma lei ao chefe do executivo, os vereadores e a população iniciativa popular. Artigo 40 da Lei Orgânica. Prosseguindo pela deliberação legislativa, entende-se o trâmite interno na respectiva Casa de Leis por meios de discussões, emendas e votações nas comissões e no plenário. Assim, caso aprovado, o projeto segue para o chefe do executivo, que pode, em até 15 dias úteis, vetá-lo ou sancioná-lo. Nesta toada, o veto pode ser político, por entender o prefeito que não se atende ao interesse público, ou jurídico, caso entenda que esta seja desacordo com ordenamento jurídico. Por sua vez, sancionado, o projeto vira lei e deve ser promulgado e publicado pelo prefeito em até 48 horas. Por outro lado, deixando transparecer o prazo de 15 dias úteis sem manifestação válida, entende-se que houver sanção tácita, devendo o mesmo ser promulgado e publicado pelo Executivo em até 48 horas. Transcorrido o último prazo, sem a referida promulgação e publicação, passa a ser atribuição do presidente da Câmara Municipal realizar tais atos. Exposto esse panorama geral sobre a divisão de poderes e o processo legislativo, impõe tomar em consideração o ato praticado pelo prefeito municipal ao veto e a emenda feita ao projeto de sua autoria, número 26 de 2022, por esta Casa, para que, amparado nas disposições normativas, com bom senso e de forma argumentativa, seja possível expor o melhor caminho a ser seguido. A partir do momento em que o citado projeto de lei foi encaminhado a esta Casa, o chefe do Executivo deixou de ter qualquer tipo de ingerência sobre seu trâmite, posto ser a deliberação algo privativo do Legislativo. Assim, as emendas e leis feitas e aprovadas em plenário passarão a integrar o projeto, sendo, portanto, enviado para sanção ou veto, momento em que novamente é possibilitada a participação do prefeito. Em outros termos, o que restou, encaminhando ao Executivo, foi o projeto de lei consolidado, isto é, da forma como o Poder Legislativo o aprovou. O Executivo pode vetar qualquer dispositivo do projeto que lhe foi encaminhado, desde que, no mínimo, atinja o texto integral de alínea.
e, observadas as normas e restrições legais, apresentar outro projeto com o mesmo teor. Não pode, entretanto, se imiscuir numa fase de trâmite procedimental que não lhe diz respeito. Pensar de forma diferente significa o completo menosprezo pelo Poder Legislativo, um agigantamento do Poder Executivo. A apreciação do veto pelo plenário da Câmara, conforme o parágrafo 4º do artigo 45 da Lei Orgânica, ocorrerá dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, em uma só discussão e votação, com parecer ou sem ele, considerando-se rejeitado pelo voto da maioria absoluta de vereadores, a protocolização da mensagem da Câmara Municipal em 4 de outubro de 2022 dispara o prazo constitucional de 30 dias para a deliberação do veto. Sempre que o prefeito vetar no todo ou em partes determinadas proposição aprovada pela Câmara, o comunicado de veto a matéria será encaminhada para a Comissão de Justiça e Redação, artigo 136, para elaboração de proposição pertinente nos termos do artigo 73 e 83 do Regimento Interno para posterior encaminhamento ao plenário para deliberação, no inciso 3º do artigo 45. Exposta de forma adequada às disposições legais aplicáveis quanto ao processo de elaboração de leis, cabe perquirir acerca da matéria evoluída que fundamenta o veto ao autógrafo número 60 do 5 de setembro de 2022. Por meio de emenda ao projeto 26 de 2022, criou-se um parágrafo único ao artigo 2º, este que contém disposição sobre a percepção e adicional de insalubridade pelos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias. Foi inserido texto similar ao disposto no parágrafo 3º da Lei Federal número 11.350 de 2006, com a alteração aos agentes passaria a ter direito a receber adicional da insalubridade, a ser calculado sobre seu vencimento ou salário base. Defende o prefeito municipal que a emenda apresentada ao projeto não está em conformidade com o artigo 9A do parágrafo 3 do inciso 2º da Lei Federal número 11.350 de 2006, uma vez que o município de Santa Amélia, Paraná, possui legislação específica que regulamenta a matéria. Argumenta que alguns agentes municipais ingressaram com ação jurídica requerendo que a adicional de insalubridade fosse calculado sobre seu vencimento básico e que estas ações foram julgadas improcedentes, considerando a legalidade da base de cálculos do adicional da insalubridade ser aplicado sobre o vencimento do nível 1 do quadro do plano de carreira dos servidores do município. Ao final, dispõe que é inconstitucional a norma resultante de emenda parlamentar em projeto de lei de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo que implique aumento de despesa conforme entendido adotado no recurso extraordinário junto ao STF. Pois bem, verifica-se que existe razão ao prefeito municipal ao vetar parcialmente
o autógrafo 60 de 2022, para suprimir o parágrafo único do artigo 2º, uma vez que o atendimento adotado ao proceder com o veto está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme tema 686, com repercussão geral, onde foi fixado as seguintes teses. A reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo para a edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos. Artigo 61 do parágrafo 1º do inciso 2º. Inciso 2º. São formalmente inconstitucionais emendas parlamentares que implicam aumento de despesa em projeto de lei de iniciativa reservada do chefe do Poder Executivo. Artigo 63, parágrafo 1º. Assim, entendo pela inconstitucionalidade da emenda aditiva número 50 de 2022 ao projeto de lei número 26 de 2022. Conclusão diante do exposto, é o parecer pela manutenção de presente veto parcial aposto pelo Executivo. É o parecer. Discussão única do veto parcial, projeto de lei 26 de 2022, de artigo por artigo. Senhor presidente, peço que a matéria seja discutida e votada com todos os artigos englobadamente. Está em votação única o veto parcial, o pedido do vereador Gilberto Luiz Mossato para que a discussão ao veto, que sejam com todos os artigos englobadamente, que estiver de acordo, permaneça como está, que não estiver, que se levante. Aprovado por 8 votos. Está em discussão única a matéria do veto parcial do projeto de lei 26 de 2022, com todos os artigos englobadamente. Palavra, vereador Odilon. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores presentes. Boa noite ao público que nos acompanha de suas casas. Foi lido os pareceres das comissões aí, e os nobres companheiros puderam perceber que o meu parecer foi o contrário a este veto. Vou colocar aqui algumas razões que me levaram a ter esse parecer contrário. A emenda número 50, ela traz exatamente a questão da insalubridade dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias. Uma vez que a Lei Federal 13.342 de 2016, em seu parágrafo 3º, é o que transcreve na emenda, ela diz, ela regulamenta a situação dos agentes de endemias. Isso quer dizer que, a nível federal, e quer dizer que, a nível municipal, basta ter apenas uma lei regulamentando. E, no parecer, na justificativa do veto, o prefeito alega que já existe uma lei. Sim, existe uma lei que diz que a insalubridade ela é em cima do piso, do primeiro piso base do Estatuto dos Servidores, que hoje é um salário mínimo. E essa lei 13.342, ela traz de que a insalubridade pode ser em cima do piso base do agente comunitário de saúde. Alegou-se também, o prefeito, que alguns servidores ingressaram ação na justiça e perderam.
E realmente isso aconteceu. Mas por que aconteceu? Porque o município tinha aquela lei que dizia que era em cima do salário mínimo. A partir do momento que essa lei fosse sancionada, automaticamente aquela outra lei perderia o vigor. Veja o que disse aqui, ó, o Tribunal de Justiça do Paraná, em uma das ações que foi impetrada por servidor. Aplica-se o presente caso disposto do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Artigo 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. É o que ia acontecer. O prefeito sancionando a lei do jeito que ela estava, automaticamente estaria revogando a lei lá do estatuto, onde diz que é o salário mínimo. Parágrafo 1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Óbvio, é o que estava acontecendo. Essa emenda estava regulando inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior, que é a lei onde diz que os agentes de saúde recebem salubridade em cima do salário mínimo. Então, automaticamente, isso daqui, o Tribunal de Justiça disse. Está aqui. Lógico que o servidor perdeu a época que ele entrou. Porque qual lei que dizia a insalubridade do servidor? É a lei do Estatuto do Servidor. Não tem outra. E está bem claro, enquanto uma lei, a posterior, não revogar a anterior, obviamente a anterior, que sim fica prevalecendo. Então, dentro do mesmo assunto ainda, o intuito da emenda foi não aumentar a despesa do município, não aumentar salário, remuneração. O intuito da emenda foi regulamentar a norma, a lei. Automaticamente, isso aconteceu, porque estava regulamentando. Mas estávamos nós discutindo e aprovando uma lei a respeito da fixação dos salários. E é óbvio que essa emenda poderia muito bem ter sido sancionada pelo senhor prefeito. A partir do momento que ela fosse sancionada, o assunto morreria. Então, mas é o vereador. Então, não vou sancionar porque é o vereador. Porque nada, a partir do momento que, se o prefeito sanciona essa lei, o assunto morreria. Certo? É dessa forma que eu vejo. É isso aí que eu tinha para expor, colocar. Quanto à questão dos demais servidores, que na comissão nós conversamos, o Rafael, o Gilberto estava, a respeito, será que os demais servidores não abriria direito para eles também entrar na justiça e querer, os demais servidores da saúde, lógico, e querer a insalubridade em cima do salário? Nada a ver. Um exemplo disso é o Estatuto do Magistério. O magistério tem as vantagens deles, cada 2 anos, os avanços, e nenhum servidor mais tem direito, porque a lei específica do Fundeb, a lei específica dos professores. Essa lei também não abriria e não daria direito a nenhum outro servidor da saúde querer receber insalubridade em cima do seu piso. Por quê? Porque a lei específica para os agentes comunitários de saúde e para os agentes de combate à endemia. Então, por esses motivos, votarei favorável à emenda, votarei contra o veto, logicamente, em nome dos meus companheiros, minhas companheiras, agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias, que precisam de uma lei que seja regulamentada e precisa
de ter uma definição, porque eu vejo assim, se a pessoa ganha 2, 3 mil e ela está trabalhando num lugar insalubre, ela tem que receber insalubridade em cima daquilo do seu salário, e não apenas em cima de um salário mínimo. Então, em nome dos agentes comunitários de saúde, em nome dos agentes de combate à endemia, vou manter o meu voto a favor da emenda e contrário ao veto do prefeito. É o que tínhamos. Continua a discussão. Palavra, vereador André. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos estão ouvindo pelo Facebook. Parabéns, vereador Dilon, pelo seu parecer contrário, mas se está no estatuto e o nosso advogado fez esse parecer, que todos sabem aqui que eu acho que a gente tem um advogado que é para isso. Espero que também os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemias entendam a nossa situação, porque eu vou acompanhar o parecer do nosso advogado, pelo motivo que a gente vê o seguinte, que quem tem que fazer essa lei para dar essa insalubridade em cima do salário, isso é exclusivo do prefeito, a gente sabe muito bem disso. E querendo ou não, se for em cima do salário, vai ter aumento de despesa. Por quê? Hoje, em cima de um salário mínimo, dá em torno de R$250. Se for em cima dos dois salários, vai dar em torno de R$500. Então, ele aumenta, sim, a despesa. É difícil, é triste isso. Você entendeu? Que, lógico, que a lei que veio específica para eles fala que pode, mas, infelizmente, a nossa lei do estatuto tem que ser mudada pelo Executivo. E eu tenho certeza que, se ele mandar, não só para a classe de agente comunitário ou de agente de endemias, ele teria que mandar para todas as classes. Por quê? Eu dou exemplo, quem que ganha insalubridade, um exemplo lá, uma farmacêutica. Ela ganha também em cima do salário mínimo. E o salário dela é um pouco mais. Eu acho que ela deveria também ganhar do salário, que é um direito dela. Só que, para isso, ele precisa mudar essa lei do Estatuto do Funcionário, que realmente é do primeiro salário. E é tristeza, porque o nosso salário já é muito defasado. Inclusive, um motorista hoje ganha R$1.257, eu acho, de salário mínimo. Está triste. Mas a questão dos agentes, da insalubridade em cima do piso atual de hoje, que o governo federal deu, eu vou ser favorável ao veto, vou votar a favor do veto e do nosso parecer jurídico. Essas são as minhas palavras. Muito obrigado. Continua a discussão. Bem, como foi exposto aqui, a explanação do vereador Dilon foi muito eloquente e bem esclarecedora. A única coisa também que eu vou concordar com o vereador André, porque a Câmara não tem como mexer nas despesas da Prefeitura. Quem tem que, o ordenador da despesa da Prefeitura é o prefeito. Então, na minha opinião, o vereador não está errado, o vereador não está errado, mas o veto do prefeito ele está correto. Deixo aqui minhas palavras, a gente não está contra ninguém, salário de ninguém, imagina. Vende aqui para a gente ajudar tanto funcionário, população, a gente é favorável. Só que a gente tem que ser justo, coerente e trabalhar com a lei. E a lei aqui nos diz que a Câmara não pode mexer no orçamento da Prefeitura. Então, fica aí minhas palavras também. Como ninguém mais quer discutir, está em votação única a matéria do veto parcial ao projeto de lei 26 de 2022, com todos os artigos englobadamente. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se levante. Aprovado por 7 votos a favor e 1 contra. Moção de pesar à família Furquim.
Esta Igreja Casa de Leis, através dos presentes vereadores que a subscrevem, vem, através desta, após ouvido o plenário, manifestar sua solidariedade e encaminhar a presente moção de pesar à família Alves Furquim, pelo falecimento da senhora Rosalina Alves Furquim, ocorrido no dia 30/10/2022. Moção de pesar à família Silva. Esta Igreja Casa de Leis, através dos presentes vereadores que a subscrevem, vem, através desta, após ouvido o plenário, manifestar sua solidariedade e encaminhar a presente moção de pesar à família Silva, pelo falecimento do jovem Alaf Bruno da Silva, ocorrido no dia 24 de outubro de 2022. Está em votação as moções de pesar para a família Silva e a moção de pesar para a família Furquim. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se levante. Aprovado por 9 votos. Explicação pessoal aos vereadores, escrito da forma regimental. A explicação pessoal. Passa a palavra ao vereador André. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos internautas. Primeiramente, quero dar meus sentimentos à família Furquim, da dona Rosa, que ela tenha um descanso merecedor, uma pessoa do bem, uma pessoa que tem uma família maravilhosa. Então, que ela descanse em paz e que Deus conforto para toda a sua família. Senhor presidente, hoje eu estou aqui para... A gente foi... O senhor liberou, né? A gente, Rafael, para ir para o prefeito para Curitiba, no dia 17, no evento do Tribunal de Contas. Foi importante, tanto a questão para o presidente quanto para o prefeito, que Rafael estava lá, que agora vai ter uma coisa muito importante, tanto na legislatura do presidente quanto do prefeito. Por quê? Que agora as contas vai ser aprovado dentro do mandato. Não vai ter mais essa situação que a gente tem até conta para trás aqui. Teve, né? Eu acho que tem uma conta, como é que está aí, como é que está a situação. Que a pessoa fica aí 20 anos, 30 anos fora da prefeitura e vem lá o tribunal, que é como que está a conta do prefeito lá, não sei de quando lá. Isso, até o presidente hoje do Tribunal de Contas, Fábio Camargo, que ele continua de presidente até dia 31 de dezembro, falou assim, como que um prefeito lá de trás vai responder alguma coisa para o tribunal ou para o Ministério Público com muitos anos atrás. Até nem tem documentação adequada mais, e é onde os prefeitos acabam tendo as contas reprovadas, tendo o nome na justiça, por esse motivo. Então, eles estão fazendo agora o programa, que nem ele falou, novo, para que a conta do prefeito seja, tanto do prefeito quanto dos presidentes de Câmara, vai ser aprovado dentro dos 4 anos. Isso vai ser uma importância para a gente, para o prefeito, porque nós sabemos da realidade desse mandato. No próximo, às vezes eu não vou estar, o outro não vai estar, e assim vai, e assim, que nem o Fábio Camargo falou, um entra, gosta de uma pessoa, outro entra, gosta de outro, daí um quer... Então, dentro do mandato vai estar ali. O que aprovar, aprovou, e o que reprovar, reprovou. E outra coisa, a multa para o prefeito vai ser agora, não vai estar dentro das contas, vai ser um órgão fora que vai lá multar o prefeito de um jeito diferente. Porque muitas vezes o prefeito se salva lá numa multa lá porque deu uma aprovação de conta, a Câmara é soberana, que nem ele fala. Pode vir lá um parecer contrário do tribunal, que se nós aprovar, está aprovado e acabou o papo. Você entendeu? Mas também pode vir aprovado de lá e nós reprovar aqui e acabou o papo. A Câmara é que manda nas contas do município e nas contas do prefeito, entendeu? Para que ele se torne leal e tudo que ele fizer dentro do mandato, ele vai ser julgado pelos seus próprios vereadores. Isso é muito importante. Então, isso era uma coisa que eu tinha que falar aqui, que foi só eu, Rafael, poderia estar lá todo mundo, que ia ver que era uma coisa muito importante. Lá estava o presidente geral do Ministério Público, que também falou a mesma coisa, falou assim que não é justo cobrar uma coisa de um prefeito de 20 anos atrás, você entendeu? 30 anos atrás, que ele falou que tem conta lá de trás para ser ainda julgada, porque
tem muita intervenção de um, intervenção de outro, e é verdade. Então vai ser agora tudo no mesmo mandato. Vai ser muito bom isso. Gostei muito lá do evento, ficamos o dia inteiro. Frio, né, Rafael? Aqui calor e lá frio. Mas o Tonhão estava com a gente, gostou também, ficamos o dia inteiro lá dentro do... Bom, porque tinha vice-governador, tinha deputado federal, o líder do Bolsonaro estava lá e deu as palavras, todo mundo. Então, isso foi uma coisa boa que a gente participou e para mim, foi de grande valia. Tenho certeza que para o Rafael também e para o Tonhão mais ainda, que ele trouxe um monte de coisa de lá para poder ver como que vai ficar daqui para frente a questão do Tribunal de Contas. Tá bom? Tenha todos boa noite, fiquem todos com Deus. Passa a palavra ao vereador Odilon. O vereador Odilon dispensou a palavra. Primeiramente, nossas condolências à família da dona Rosalina Furquim, que veio a falecer ontem, né? E domingo. Faleceu domingo e foi enterrada... faleceu ontem e foi enterrada hoje. Domingo, está certo. Né, a gente sabe, a Rosalina, família de bem, uma senhora de bem, estava sofrendo muito aí com problemas de saúde e acabou falecendo. A toda a família Furquim, né, a gente sente pela perda, mas é da vontade de Deus. Então, que Deus conforte o coração de todos, que a dona Rosalina descanse em paz. Sobre o curso de Curitiba, eu já estava até por dentro do assunto, e nada mais justo que o prefeito ou o próprio presidente da Câmara seja julgado dentro dos 4 anos, porque como é que você vai julgar uma conta nossa aqui? Vamos julgar uma conta lá, por exemplo, no ex-prefeito, 10, 15 anos atrás. É injusto, né? Você não participou, você não sabe o que aconteceu. Então, essa mudança é muito boa. Até o vereador estava falando que está aqui, eu estava procurando, passei no grupo dos vereadores, nem para eleição de presidente de Assembleia Legislativa vai poder ter reeleição mais. Nem presidente de Câmara, apesar que a nossa aqui já não, nosso regimento interno já não permite, mas nem a Assembleia Legislativa vai ter mais reeleição, né? Então o Traiano aí vai deixar a cadeira, que faz muito tempo que está ocupando lá, né? Então, a mesa diretora, você não pode ocupar o mesmo cargo, né? Por exemplo, se tiver uma... A primeira secretária não pode... A primeira secretária, ela pode participar da mesa, qualquer menos a que ela estava. Então é assim que funciona a eleição da mesa diretora. Que eu ia falar da dona Rosa. Vou pedir para os vereadores ficar um pouquinho, que a gente vai discutir sobre o projeto das diretrizes. Gestão democrática, a gente vai conversar um pouquinho sobre o projeto, para a gente ver se a gente finaliza sobre esse projeto e que venha para plenário e que faça a votação. Aprova ou reprova, mas a gente já faz o que tem que fazer com esse projeto. Eu não, como eu disse há poucos dias, não quero entregar 31 de dezembro, não quero nada engavetado, não. Quero limpar as gavetas aqui. O próximo presidente que comece uma nova gestão com os problemas que vêm para ele, né? Não deixar o problema para trás. Então, a gente vai conversar um pouquinho aí. Demais, as nossas reuniões se transcorreram. Vou falar sobre os bloqueios nas estradas, quem tiver que sair aí. Tá aí uns bloqueios nas estradas aí. Há uma possível falta de gasolina, combustível também. Quem quiser precisar de combustível aí, vá abastecer, porque de repente precisa sair para uma casa de emergência, uma casa de saúde, e fica sem combustível. A gente não sabe até quando vai durar isso. Então, que todos se previnam, né? Demais, as nossas reuniões se transcorreram da forma regimental. Tenham a todos uma boa noite, fiquem todos com Deus. Convoco o senhor vereador para a próxima região. Vamos ser dia 1º mesmo, Marlene?